Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao meu canal, Padre Marcos dos Santos. Peço perdão a vocês por ter ficado tanto tempo sem mandar vídeos. Foi uma correria verdadeira aqui, já finalizando o semestre do mestrado e também as atividades paroquiais e agora essa última semana, essa grande nevada que teve em Madrid. Mas Deus está dando a oportunidade para agora justamente nós estarmos dando novo início às nossas homilias dominicais. Seja bem-vindo, e desde já convido você já a divulgar este nosso canal e feliz ano novo, que 2021 possa ser um ano abençoado para todos nós, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. E Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, nós estamos agora no segundo domingo do tempo comum. Esse tempo que é caracterizado para nós meditarmos sobre o ministério público de Jesus. Então, durante o Natal, nós escutamos os evangelhos da infância, seja de Mateus, seja de Lucas, até mesmo o relato da adolescência de Jesus, podemos assim dizer. Mas agora nós damos um salto e nós encontramos Jesus com 30 anos. Então Jesus, que é batizado por João Batista, e aí acontece uma verdadeira epifania, podemos assim dizer, em que o Pai declara: Tu és o meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu querer, e que o Espírito Santo repousa sobre Jesus como uma forma corpórea de uma pomba. Então o Pai que unge seu Filho por meio do Espírito Santo. Então Jesus é ungido com o Espírito do Pai, com o Espírito do Filho e ungido com o Paráclito, com o próprio Espírito Santo. O Pai unge seu Filho, Jesus, por meio justamente do seu Espírito. Então a Trindade manifestada, podemos assim dizer, naquele momento. E nos diz, se nós pegarmos os sinóticos, que Jesus cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento o Espírito Santo como que repousa, prepara a carne de Jesus, lhe dá uma nova guinada, nós podemos assim dizer. Claro que Jesus, sendo Deus, não necessitava dessa unção, porém sendo homem agora, ele é declarado Messias, declarado Cristo. E aí nosso Senhor Jesus Cristo vai para o deserto, é tentado pelo demônio. Porém João, ele não nos narra isso, e ele nos diz que Jesus, saindo das águas, João aponta e diz para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, é necessário termos em vista isso. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou seja, aquela criança que nós até bem pouco tempo festejamos o Natal, ele é o Cordeiro de Deus. Ele vem para pagar os pecados de todos. Pagar o meu pecado, pagar o teu pecado. Ou seja, no templo de Jerusalém, os sacerdotes, os correnins, eles sacrificavam os animais. Esses animais que representavam as pessoas que haviam transgredido a lei de Deus. E esses animais que prefiguravam o sacrifício de Jesus, que seria realizado na cruz, que evidentemente os próprios sacerdotes judeus não tinham essa noção. Então, geralmente, o correninho, o sacerdote, ele impunha as mãos sobre a cabeça do pecador e depois impunha sobre a vítima, sobre o animal e o degolava. E aí, com esse sangue que era oferecido a Deus, e essa vítima que era destruída como se fosse
Aqui está o sacrifício de substituição. Como se fosse o pecador aquele que violou a lei. Então era oferecida para a justiça divina e esse sangue era aspergido sobre o povo. E em contato com esse sangue as pessoas eram perdoadas. Vejam bem, Jesus é apontado como o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Porque, de fato, o sacrifício dele, oferecido ao Pai no nosso lugar, porque éramos nós que era para estarmos ali na cruz, este sacrifício que Jesus ofereceu, ele dá oportunidade para nós um dia estarmos com Deus. Ou seja, o abismo intransponível entre nós e Deus foi cancelado pelo sangue que Jesus verteu na cruz. E o Pai hoje, ele olha para nós pelas chagas de Jesus. E aqui está, queridos irmãos, o sentido do cordeiro, né? O sacerdote, principalmente no dia de Yom Kippur, dia do perdão, ele atravessava uma grande cortina de ouro chamada Kodesh Kodashim, com o cordeiro na mão, e o cordeiro é um animal que não, ele chora e ele não se rebela, ele aceita a morte, ele chora porque ele sente que ele vai morrer. E o sacerdote, ele travava com seu braço para que não balisse o cordeiro, e ele dava um golpe certeiro na goela do cordeiro. E aí ele dava voltas nesse ambiente santíssimo chamado Santo dos Santos, ou Kodesh Kodashim, e ele com um ensopo, uma vara, ele fincava no ensopo. O ensopo é uma esponja, então a vara de pau com o ensopo na ponta, na ferida do cordeiro, ele levantava, dizia o nome de Deus, oferecia para Deus, e quando ele transponia a cortina de ouro, aspergindo sobre o povo, aqueles que eram salpicados com esse sangue eram perdoados. Queridos irmãos, da mesma forma, Jesus, é ele, esse cordeiro, que é oferecido ao Pai, puríssimo, porque o cordeiro tinha que ser branco, puro, sem mancha, virgem, imaculado. Assim também é Jesus, ele, verdadeiro Cordeiro de Deus. E assim como o sangue escorre, deveria escorrer no pau, que o sacerdote iria aspergir o povo, o sangue de Jesus escorreu no madeiro da cruz. E assim como aqueles que tinham suas vestes salpicadas com o sangue do cordeiro animal, tinham seus pecados perdoados. Nós, que somos salpicados com o sangue de Jesus, no batismo, que recebemos o sangue de Jesus nos nossos lábios, no nosso coração, na Eucaristia, na confissão, enfim, nos demais sacramentos, e quando abrimos nosso coração, este sangue é aplicado em nós e nós temos a redenção. E aí, queridos irmãos, que coisa bonita, João apontou, eis o Cordeiro de Deus, e eles saíram correndo atrás de Jesus. Vemos de um lado a humildade de João. João, ele se desprendeu dos seus discípulos, porque ele sabia que ele era apenas a voz que clamava no deserto, ele não era a palavra. E quando eles foram correndo, assim devemos ser nós, correndo atrás de Jesus. Jesus perguntou: o que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Aqui está a pergunta que devemos fazer. Jesus, onde está o Senhor? Ai, Padre, Jesus está no céu. Sim, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, como nosso sumo eterno sacerdote, como nosso advogado. E um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos, virá em glória, nós assim acreditamos. Do céu ele envia seu Espírito Santo. Mas Jesus está na sua igreja, que é o seu corpo. Jesus está na sua palavra, quando é proclamada, quando é entendida. E Jesus está nos sacramentos, e Jesus está, sobretudo, no Santíssimo Sacramento do altar. Por trás do véu do sacramento está o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus também está veladamente em cada pessoa humana. Jesus está naquele que sofre, naquele que é o pobre, naquele que é o desprezado. E Jesus está nas almas daqueles que vivem em comunhão com Deus, em estado de amizade com Deus, o que a igreja chama de graça santificante. E aí, eles foram ao encontro de Jesus, e aqui o autor nos coloca, eram 4 da tarde. Eu não vou entrar aqui em questões exegéticas de estudo, quem escreveu ou quem não escreveu o quarto evangelho, o evangelho de João. Porém, a tradição apostólica nos diz que foi João. João, sim. João que Jesus
em que o próprio evangelho dá o nome de o discípulo amado, João, o evangelista. João, irmão de Tiago, o maior, que veio evangelizar a Espanha. João, que era filho de Zebedeu e Salomé. João, que era o mais jovenzinho, começou a seguir Jesus na casa dos seus 17 anos. Quando Jesus morreu na cruz, João teria ao redor de 20 anos. João, que Jesus entregou Nossa Senhora para ser cuidado por ele, né? Então esse João, a quem o evangelho chama de discípulo amado, e a tradição diz que João, que escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse, ele faleceu em torno de 100 anos, na ilha de Patmos, na Grécia. E aqui, mesmo depois de 80 anos, ele lembra a hora. Era 4 da tarde. Queridos irmãos, você sabe a hora que Jesus entrou na sua vida? Quando você abriu o seu coração? Porque Jesus quer isso. Não é meramente eu ir à igreja por tradição. Isso está passando, queridos irmãos. As dificuldades, o próprio Deus está purificando a sua igreja. Eu devo pertencer à igreja, que é minha, é de Deus acima de tudo, mas por amor. E qual a sua história com Deus? Eu sei qual é a minha. E eram 4 horas da tarde. E André, irmão de Simão Pedro, André é chamado de Protóclitos. Os santos padres o chamam de Protóclitos. Ou seja, aquele que primeiro seguiu Jesus. Era Simão, irmão de Simão Pedro, nosso primeiro papa. Era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Então, depois que André com João foram encontrar com o Senhor, eram 4 da tarde, perguntaram para o Senhor: onde moras? Vim de ver. Ele não guardou Jesus para si. Porque quando eu descubro Jesus, eu quero que outros sejam de Jesus. Eu quero que outros amem Jesus. Eu quero que todos sejam de Jesus. Que abram seu coração para Jesus. Que comunguem o corpo e o sangue de Jesus. Que tenham Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Que sejam salvos. Porque só Jesus salva. E eles testemunharam, encontramos o Messias. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei Jesus. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Ele veio mudar a minha vida. Eu sou diferente, eu não estou sozinho. Ele está comigo, Ele é ressuscitado. Ele vive, Ele é Senhor. O que quer dizer Cristo? Então Pedro conduziu Simão a Jesus. Você deve conduzir as pessoas a Jesus. Tem pessoas que só vão escutar você. Não vão escutar a mim, não vão escutar o Papa, o Bispo, que seja você. Porque geralmente as pessoas que nos amam, elas nos escutam. E porque Deus, na sua providência, coloca pessoas às quais Ele quer que nós contribuamos com o nosso testemunho, com a nossa palavra, para que elas possam ser salvas. E Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Kefas, que quer dizer pedra. Ou seja, Jesus já prefigurou aqui a missão de Pedro, de Simão, que seria o primeiro papa da nossa igreja. Jesus olhou para ele, como Jesus conhece a nós pelo nosso nome. Claro que aqui estamos falando dos primeiros dias. 3 anos depois, esse mesmo Pedro iria negar Jesus diante da empregada do Sinédrio, quando Jesus estava no Sinédrio sendo julgado pelos sumos sacerdotes, pelo Sinédrio de Israel. Ele negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Porém, Jesus não tirou a autoridade de Pedro. Jesus não tirou a missão de Pedro. Porque Deus, quando Ele olha para nós, apesar da nossa miséria e nosso pecado, Deus enxerga lá na frente aquilo que Ele quer e Ele deseja de nós. Quando Deus olha para nós, queridos irmãos, Ele não olha o carvão. Porque a diferença entre o carvão e o diamante quimicamente, atomicamente é nada. Nenhuma. A diferença é que o diamante aguentou a pressão. Então Deus, quando olha para nós, Ele não olha o carvão, Ele olha o diamante, que nós estamos destinados a sermos se nós estivermos com Ele. Deus não nos conhece pelo nosso pecado, Ele nos conhece pelo nome. Quem nos conhece pelo nosso pecado é o próprio diabo. Queridos irmãos, que possamos ser como João, humildes, apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos ser como André, que foram lá: olha Simão, olha meu irmão, olha Pedro, encontrei o Messias, encontramos o prometido que os profetas falaram. Que possamos ser como João, discípulo amado, o autor deste evangelho, que
que foi ver onde Jesus morava e ele terminou dizendo: olha, eram 4 da tarde. E a minha vida mudou. Porque Jesus entrou na minha vida, na minha história. Eu não sou mais o mesmo, não posso ser mais o mesmo. Que bom, que assim seja. Que Ele entre na sua vida cada vez mais. Que entre na minha. Leve as pessoas para nosso Senhor. Você, mulher, você, homem, deve ser pescador, pescadoras de homens. Não só da sua família, mas aqueles a quem a providência de Deus vai colocar e coloca na sua vida. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus eterno, todo-poderoso, por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.